um tirano, uma torre e a salvação. E nós vamos ver dentro de momentos de que forma é que estes elementos todos se interligam. É um texto difícil, mas que será denso, mas ao mesmo tempo salvífico no conteúdo que terá para as nossas vidas. De acordo com um estudo realizado pelo grupo Barna, que foi direcionado a uma amostra de adultos cientificamente selecionados, foi realizada uma pergunta. E que pergunta era esta? Se pudesses fazer uma única pergunta a Deus e pudesses obter uma resposta, ou essa resposta, que pergunta é que tu farias? Eu deixo-vos também a pensar, se vocês tivessem a oportunidade hoje de fazer uma pergunta a Deus e obter resposta, que pergunta é que fariam? E a resposta número 1, a resposta predominante, foi a seguinte: porquê é que existe dor e sofrimento no mundo? Esta foi a pergunta da maioria das pessoas. Porquê é que existe dor e sofrimento no mundo? E queriam obter esta resposta da parte de Deus. Nós já nos questionámos várias vezes por que razão acontecem experiências más a pessoas que nós consideramos boas. E em Lucas, capítulo 13, a partir do verso 1, nós vamos lidar, como se diz na linguagem das notícias, na SIC ou na CNN, com duas breaking news, ou se quiserem uma CMTV alerta, que chocaram Jerusalém. No primeiro evento, Pôncio Pilatos realiza um massacre no monte do templo. É o mesmo homem que coordenou a crucifixão de Jesus. No ano 26 da era cristã, ele assumiu a governação da Judeia. Ele tinha uma reputação de cruel e sanguinário. Flávio Josefo, historiador daquela época, afirma que ele era um administrador arbitrário. E este evento de Lucas 13, que a Guida leu muito bem numa linguagem corrente e dinâmica, corresponde exatamente ao seu perfil. César chegou a ameaçá-lo se ele não se moderasse, de tão violento que ele era. Por isso é que no julgamento de Jesus, uma das razões para ele ter dito que lavo daqui as minhas mãos, foi exatamente para não ter problemas com Roma, porque ele estava ameaçado de destituição. 4 anos depois da morte de Jesus Cristo, Pôncio Pilatos é finalmente destituído e é colocado na Gália, a terra dos irredutíveis gauleses, Asterix e Obelix, conhecemos nós, a sátira dos vândalos que viviam nessa região da Europa e que atormentavam as legiões romanas. Finalmente, ele acabou por suicidar-se. Ele massacrava indiscriminadamente os judeus e, como vemos neste relato, com requintez até de malvadez. Ele não respeitou o cerimonial do templo. Ele executou pessoas que estavam num ato de adoração e provavelmente esta época festiva seria a Páscoa. Ele queria passar uma mensagem à sociedade israelita. E para piorar a situação, misturou o sangue dos animais que estavam a ser oferecidos com o sangue daquelas pessoas. É uma violação total e completa do culto dos judeus. No segundo evento, é provável que a Torre de Siloé ficasse perto do tanque de Siloé, aquele local onde Jesus disse um dia a um paralítico para poder entrar, porque havia ali uma nascente de água. Era uma torre e que talvez precisasse naquele momento de estar em manutenção, com andaimes, com cofragens. Imaginem a torre cheia de cofragens e andaimes. Mas no decorrer da manutenção, a torre caiu. A verdade é que ninguém a empurrou. Foi um acidente. Presumivelmente a maioria das vítimas teriam sido os trabalhadores. 18 homens saíram naquela manhã para trabalhar e já não regressaram a casa para as suas famílias. Meus queridos, 18 pessoas que morreram de forma absurda, desnecessariamente, talvez por pura negligência ou por um acidente que nós consideramos imprevisível. Poderiam ser, esta semana, as 2 pessoas que morreram atropeladas no terminal rodoviário de Agualva, Cacém. Eu pensei bastante nestas pessoas durante a semana. Acordaram, tomaram um pequeno almoço, fizeram a sua higiene, dirigiram-se ao trabalho, mas não sabiam que não iriam regressar mais a casa, nem aos seus familiares. A vida foi colhida de surpresa. E isto deveria fazer-nos pensar seriamente na nossa vida.
A verdade é que a tragédia do tirano é intencional, mas a tragédia da torre é acidental. Ambas trouxeram um profundo sofrimento aos familiares que estavam em luto. O Senhor está a querer dizer-nos hoje que vão existir mortes, massacres, genocídios, que serão intencionais, realizados por pessoas perversas, tiranas. Mas também vão existir muitas mortes que serão acidentais, causadas por circunstâncias que não podemos controlar e que nem sequer temos uma explicação. Seja um terremoto na Venezuela ou uma doença que surge repentinamente. O texto está a advertir-nos, queridos irmãos, que nem todos que aqui estamos, ou a maioria de nós, irá morrer de velhice. Irá morrer de velhice. Naquela época não existiam redes sociais, mas estas notícias circulavam rapidamente nos dias de Jesus, porque como agora, as pessoas também morriam de diversas causas. Às vezes, é um tirano que diz aos seus soldados para avançar sem misericórdia, para reprimir alguma ameaça ou ideologia que coloque em causa um regime político. Outras vezes pode ser um tremor de terra, como na Venezuela. E este, meus queridos, é o mundo desequilibrado em que vivemos. Um mundo de conflitos bélicos, de tiroteios nas escolas, de violações, de abusos. Nós somos continuamente confrontados com a morte. E quantas vezes ela surge na nossa vida sem aviso e sem qualquer explicação. Às vezes impõe-se através de uma doença súbita. Às vezes através de um acidente. Outras vezes, como diz a Bíblia, porque uma torre caiu acidentalmente. Nós lidamos melhor com o mal quando temos um rosto do mal como o de Pilatos. Mas o que fazer quando nós não temos um rosto? Quando uma torre cai acidentalmente, sem uma causa e um fundamento lógico? O que fazer quando alguém com hábitos saudáveis é diagnosticado com uma doença terminal? E muitos perguntam, porquê é que Deus não impediu a torre de cair? Porquê é que Deus não impediu fulano ou fulana de tal de morrer? O que é interessante é que Jesus neste texto não faz qualquer tentativa para explicar o sofrimento, a morte, quer dos galileus que foram abatidos por Pilatos, ou estas pessoas que levaram com a torre em cima, perdoem-me a expressão. Jesus não dá uma explicação filosófica ou teológica sobre aquele drama. Eu tentaria dar essa explicação. E se calhar a maioria de nós que aqui estamos também tentaríamos dar uma explicação. E por isso o auditório de Jesus conclui: os galileus foram abatidos pelos soldados de Pilatos em desonra no templo porque eram grandes pecadores. Esta foi a conclusão deles em relação ao primeiro drama. E em relação ao segundo, a torre caiu sobre aqueles 18 homens porque também eles eram grandes pecadores. Este pensamento simplista que predominava no primeiro século do judaísmo afirmava: se te acontecem coisas boas, tu és bom. Mas se te acontecem coisas más, é porque tu mereceste. É o karma. E Jesus diz claramente que este binómio, este pensamento está errado. Não está correto. Porque neste mundo em conflito existem muitas vezes coisas más que acontecem a pessoas boas. Estamos a falar da teodiceia. Teodiceia é uma palavra bonita para descrever a justiça de Deus. Teos é Deus, diceia, justiça em grego. Na verdade é uma tentativa popular ou académica para afirmar ou vindicar a vontade de Deus face ao mal profundo. E todos nós tentamos em algum momento fazer isto, quer para nós mesmos ou para outros que estão à nossa volta. Quando temos que lidar com uma morte que consideramos desnecessária e absurda, ou quando temos que lidar com um mal que não faz muito sentido. A tentativa de harmonização da bondade de Deus face ao sofrimento e ao mal é, ou chama-se teodiceia. O que é que isto quer dizer? Nós queremos uma explicação geral sobre o mal. Por isso as respostas no estudo do grupo Barna que eu vos mencionei no início. Ou então queremos uma resposta sobre o mal específico do meu problema que me interpela pessoalmente.
Mas Jesus não vai tentar nenhuma teodiceia. A conclusão de Jesus a partir destes dois desastres, destas duas tragédias, não é primariamente filosófica ou teológico, é prática. E na verdade a proposta de Jesus parece insensível à primeira vista. Ele diz simplesmente: vocês também vão morrer. Vocês também vão morrer. É o que ele diz, está aqui no texto. Sabem que a morte parece sempre abstrata quando nós refletimos sobre a nossa própria morte. E a verdade é que nós não gostamos muito de pensar sobre a nossa própria morte. Esta semana falava com uma irmã e ela dizia-me: pastor, eu não tenho medo de morrer. Esboçou um sorriso sereno. Eu olhei para ela e fiquei com uma santa inveja. Porque nós fomos criados para a vida e não gostamos de pensar nessa realidade. Mas é bastante concreto quando nós pensamos na morte dos outros. Todos que estamos aqui nesta sala tivemos amigos ou entes queridos que já morreram, que já partiram. Isto é algo concreto. Mas quando pensamos na nossa própria morte, é um exercício de abstração. Sim, é fácil pensar nas pessoas que morrem lá na guerra na Ucrânia, ou no conflito do Médio Oriente, ou o avião que caiu e nós dizemos, graças a Deus, ainda bem que não estávamos dentro do avião. E amigos, o ponto de Jesus é este: cada um de nós vai morrer. Parece duro. Eu sei que somos adventistas e sei o que isto significa, que esperamos o breve retorno de Jesus, mas estatisticamente falando, as pessoas que estamos, primeira pessoa do plural, que estamos nesta sala, iremos morrer. Iremos morrer. É uma probabilidade mais forte de que possamos morrer na fé de Jesus do que estar no grupo que irá assistir em vida ao seu segunda vinda. Agora eu oro e faço votos, é o meu anseio, que possamos todos estar vivos para ver a segunda vinda de Cristo. Eu tenho 47 anos neste momento e alguns nesta sala, ao julgar pelas aparências, são ainda mais velhos do que eu. Acreditar que Jesus está para vir em breve faz parte do nosso DNA de adventistas, mas também sei que desde 1844 a vasta maioria dos adventistas que acreditavam no segundo advento de Jesus Cristo estão hoje na sepultura. Por isso é que este texto é dos mais importantes que nós encontramos na Bíblia. O Senhor quer que os seus filhos, os seus discípulos estejam preparados para quando tivermos que adormecer um dia. Isto é um Pai amoroso que se preocupa connosco desde o nosso nascimento até ao momento em que nós vamos adormecer. Isto tem a ver com a salvação. Um Pai amoroso, preocupado. Há duas palavras na Bíblia que estão relacionadas com o arrependimento. A primeira é shuv, em hebraico, que significa voltar atrás. Significa mudar ou dar meia volta. A outra palavra em grego é metanoia, que dá origem a metamorfose. Ou seja, é uma mudança de pensamentos e até de convicções profundas. Sabem que nós gostamos de ver mudanças nos outros, mas não gostamos de mudar. Todos nós gostamos de ver mudanças nos outros, mas não gostamos de mudar. E esta proposta de Jesus é passar do pecado para a santidade, da descrença para a fé, da morte para a vida. E por isso, na primeira das suas 95 teses, Martinho Lutero afirmou que toda a vida do crente deve ser de arrependimento. E isto não é uma atitude apenas, é um estilo de vida. Será que as notícias que consumimos hoje em dia são, na verdade, um chamado ao arrependimento? Por que é que nós somos tão fascinados pelas notícias? Às vezes acordamos de manhã e vamos logo ligar a rádio e a televisão para tentar perceber o que está a passar no mundo. Ou à noite, antes de nos deitarmos, fazemos scroll lá no feed das nossas redes sociais, no telemóvel. Existem crentes que, inclusive, no dia de sábado, não podem passar sem as notícias. Têm até notificações, alertas nos telemóveis para perceber o que está a passar no mundo. E um dos motivos conscientes pode ser a vontade de estarmos atualizados. Mas talvez outro seja uma fonte de distração. Enquanto pensamos nas desgraças alheias, na verdade evitamos pensar nos nossos próprios desafios e problemas.
funciona até como uma autoterapia. Existe sempre alguém pior do que nós. Existe sempre alguém pior do que nós. E quando estamos sentados na nossa zona de conforto e longe destas ocorrências todas, às vezes torna-se fácil de julgar e classificar as pessoas e as circunstâncias. Às vezes atribuímos levianamente a culpa, não percebemos bem os fundamentos filosóficos, teológicos, não sabemos o que está a passar, nós não temos informação de bastidores e fazemos a nossa avaliação. É também um estímulo ao nosso ego ver pessoas que nós consideramos más e pensar, bom, eu posso não ser perfeito, mas certamente eu não sou pior do que essas pessoas. Isto vai nos dar um certo complexo de superioridade moral e pensamos, existem pessoas que precisam de se arrepender, mas eu se calhar nem tanto. E Israel naquela época sofria desse complexo moral. Eles sabiam que era o povo escolhido de Deus, tinham a lei, tinham o templo, tinham os profetas. Na verdade eles tinham um golden visa, tinham um cartão dourado e pensavam, nós não precisamos de arrepender, nós não precisamos de mudar de vida. E no entanto, Deus comissionou os profetas no antigo Israel para clamar à nação por arrependimento. Ezequiel diz no capítulo 33, no versículo 11, convertei-vos, convertei-vos, senão vocês vão padecer. É, na verdade, o mesmo clamor que nós encontramos no texto de hoje, de Lucas 13. E os cristãos em Corinto tinham também o mesmo complexo de superioridade moral. Eles tinham conhecimento académico, tinham vários dons, tinham recursos humanos, mas era a congregação que dava mais problemas ao apóstolo São Paulo, ao pastor Paulo. Olha, eles eram uma igreja dividida, sempre a discutir assuntos que não interessavam a ninguém. Era uma igreja promíscua, sempre envolvidos com casos e adultérios e coisas estranhas. Não eram firmes nos princípios e nas doutrinas, ouviam as mensagens dos apóstolos, saíam da porta da sinagoga e viviam como se não fosse nada. E é por isso que o apóstolo São Paulo emitiu uma das advertências mais sérias que nós encontramos no Novo Testamento e que os irmãos saibam de cor, está em 1 Coríntios 10, 12, que diz o seguinte: aquele que pensa estar em pé, cuide-se, tenha atenção para que não caia. A Bíblia clama, lembrem-se das lições do passado, não subestimem as advertências, arrependam-se enquanto é tempo. E nós hoje precisamos também de considerar este aviso. A graça é provisional para cada dia, não é para o futuro. A graça que Jesus nos dá é para agora, é para este momento, não é para amanhã. Porque aquelas pessoas lá na estação da Gualvica 100 já não têm mais o amanhã. Nós hoje também podemos não ter mais o amanhã. Muitas vezes pensamos que as coisas más acontecem somente às pessoas más. Quando vemos acontecer guerras, terremotos, violência, e perguntamos porquê é que Deus permitiu que isto acontecesse a estas pessoas. E no nosso subconsciente somos tentados a pensar, bom, de alguma forma eles devem ter merecido. Será? Jesus desafia-nos neste pensamento de Lucas 13. Nós lembramos do ato bárbaro de Pilatos. Lembramos também da queda da torre que matou 18 pessoas. Como é que nós podemos interpretar estas notícias, estes eventos? Pela resposta de Jesus, aparentemente parecia que ele iria concordar com a visão do povo da época. Mas Jesus, no versículo 2, vai ao cerne da questão e vai inverter a pergunta. E nós não gostamos quando fazemos uma pergunta e alguém devolve-nos com outra pergunta, porque nós queremos uma resposta. Vocês acham, diz Jesus, que estes galileus eram piores que todos os outros galileus por terem sofrido estes males? E Jesus diz, não, mas se vocês não se arrependerem, todos irão perecer. E para enfatizar mais este ponto, ele conta a tragédia da torre. Como é que isto deveria ser interpretado? Jesus volta a perguntar, vocês acham que essas pessoas que morreram acidentalmente eram piores do que os que ficaram vivos? Não. Versículo 5. Mas a menos que se arrependam, vocês também irão perecer. E esta lista poderia continuar nos nossos dias, com o 11 de setembro, com a guerra na Ucrânia, com a guerra no Médio Oriente, com os terremotos, com os incêndios. Como é que nós vamos interpretar esta
notícias. Será que Deus está a castigar estas pessoas? Será que estas pessoas estão a receber aquilo que merecem? A resposta de Jesus nos nossos dias seria a mesma que deu àqueles homens. Não. A nossa pergunta está errada. Quando as tragédias acontecem, na verdade nós deveríamos perguntar, ou não deveríamos perguntar porque é que Deus permitiu, mas sim, porque não eles, porque não eu. Quando estamos vivos, o bem e o mal podem interpelar, podem bater à nossa porta. E por isso a resposta de Jesus continua a ser: arrependam-se. Cada tragédia é um lembrete que este mundo inteiro está em desequilíbrio sob a maldição do pecado. Cada morte que nós vemos nas notícias, ou próxima a nós, é um lembrete de que nós um dia também morreremos, de que um dia também nós seremos os próximos. Sempre que assistirmos ao noticiário lá em casa, lembrem-se que o noticiário não é sobre as ações ou sobre as omissões de Deus numa teodiceia humana, que vão para além da nossa compreensão, mas sim sobre a nossa preparação para a eternidade. A mensagem é clara: arrependam-se. Caso contrário, também irão perecer. Por isso a questão da tragédia, meus queridos irmãos, não é se ela virá. As tragédias virão, baterão à nossa porta. A questão é como é que nós vamos reagir às mesmas. Há aquela experiência das batatas e do ovo que já devem ter ouvido falar, quando colocamos numa panela e agora que estamos a chegar próximos do almoço, começa a aguçar o apetite. Quando estes dois elementos são expostos aos mesmos elementos, a água e a alta temperatura, há duas reações físicas distintas. O ovo endurece e as batatas amolecem. Esta é uma experiência parecida com a nossa. Quando nós somos confrontados com provações e tragédias, algumas pessoas tornam-se insensíveis e outras tornam-se humildes e mais sensíveis à ação do Espírito. Tudo está relacionado com a forma como nós iremos escolher responder. Charles Spurgeon, falando também desta experiência do ovo e das batatas, ele utilizou numa outra perspectiva a mesma linguagem. Ele disse: o mesmo sol que derrete o gelo é o mesmo sol que endurece e enrijece o barro. É o mesmo elemento. Ou respondemos com um coração endurecido quando a tragédia bate à nossa porta, ou quando a experiência que estivemos a viver não fizer sentido, ou ainda assim escolheremos confiar, mesmo que nos sintamos tristes ou desiludidos. Eu tenho visto ao longo do meu ministério várias famílias cristãs e até não cristãs, quando a tragédia bate à porta destas famílias, algumas não aguentam a pressão e separam-se. Mas há outras que se unem ainda mais. Alguns casamentos fragilizam-se, outros fortalecem-se. Algumas pessoas fogem de Deus e enfurecem-se com o transcendente. Mas há outros que se aproximam dele nos momentos de tragédia. A tragédia é claramente uma consequência do nosso mundo em desequilíbrio. A grande questão, meus queridos, continua a ser: como é que nós vamos lidar com a tragédia? Eu continuo a orar para que o nosso coração continue a ser sensível ao Espírito de Deus, apesar das tragédias que possamos vir a passar ou estejamos a passar. E Jesus mostrou claramente que estes dois eventos não têm qualquer correlação com a moralidade ou a pecaminosidade dos indivíduos. Não tem. É verdade que todos somos pecadores e que muitas vezes as nossas escolhas podem trazer dificuldades diretas à nossa vida. Gálatas 6:7, e que os mais novos, traduzido em inglês, sabem o que é que pode significar, 6:7. Gálatas 6:7 afirma que aquilo que o homem ceifar, isso colherá. Mas existem tragédias que acontecem porque vivemos num mundo caído. Jesus alerta-nos para não julgar as pessoas vítimas de tragédias ou de fatalidades. Alguns podem ser tentados a pensar: se morreram, foi porque eram pecadores, eram piores pecadores do que eu e foram julgados. Estas premissas estão erradas. E se eu sobrevivi e se eu ainda cá ando, é porque eu sou melhor do que aquelas pessoas que já morreram. Quando eu penso neste episódio da Torre de Siloé, eu lembro-me da história ou da experiência do 11 de setembro. Nós não podemos pensar que as pessoas que morreram em Manhattan eram piores do que as pessoas que sobreviveram.
Da mesma forma, as pessoas que escaparam também não eram mais justas do que aquelas que morreram. Meus queridos, as mortes e as tragédias acontecem. É isto que Jesus está a dizer. Mas não são uma declaração de Deus sobre quem é bom e quem é mau. Porquê? Porque todos nós somos maus. Todos somos pecadores. Quando estudamos a Bíblia não tem um objetivo de mostrar que nós somos bons e que os outros são maus. A Bíblia fala de todos aqueles que são maus. Somos nós. E de um que é bom, que é Jesus, que morreu por todos os maus que se queiram arrepender. O Senhor está a dizer que nesta vida nós podemos não chegar a ter todas as respostas que queremos, sobretudo para a razão de ser do mal. Mas chegará o tempo, meus queridos irmãos, que nós vamos obter respostas desde a perspectiva de Deus e iremos louvá-lo mais, porque vamos ver que Ele foi bom, que Ele é bom. Mas neste momento ainda não temos o quadro total e por isso não conseguimos fazer uma leitura completa. As tragédias são o grande conflito individual de cada um. Eu vou voltar a repetir. As tragédias são o grande conflito individual de cada um. E a forma como reagirmos às mesmas vai determinar o nosso destino eterno. A forma como nós reagirmos às tragédias vai determinar o nosso destino eterno. Vejam bem, Jesus não fez nenhuma grande exposição filosófica ou teológica. Ele apenas diz: a menos que vos arrependais, todos vós ireis perecer. Lucas está orientado para Jerusalém. O capítulo 13 de Lucas termina em Jerusalém. Jesus critica o seu público porque não está a conseguir ler e interpretar os sinais dos tempos. Meus queridos irmãos, nós conhecemos o tempo que estamos a viver? Sabemos quando é que vai ser o nosso último dia sobre a terra? Pode ser hoje. Isto é muito sério. Pode ser hoje. Jesus sabia que estava a haver uma rota de colisão entre um desejo crescente de nacionalismo da nação e o limite de tolerância de Roma. Estavam quase a entrar em colisão final. A execução de Pilatos era um sintoma do que estava a acontecer na sociedade. Se não mudarem a velocidade da trajetória, vai haver um acidente. E por isso Lucas 13 termina com esta frase de Jesus: ó Jerusalém, ó Jerusalém. Eu arrisco-me a dizer hoje, meus queridos irmãos, que a ascensão do nacionalismo cristão norte-americano, que irá produzir a erosão da separação do Estado e da Igreja, ou neste caso, juntá-las, vai trazer uma tempestade sobre o mundo. Jesus alertou naquele tempo os seus discípulos: essa tempestade está a chegar, e aconteceu no ano 70. Mas nos nossos dias vai haver uma última tempestade, quiçá a última. Conhecemos os sinais dos tempos, sabemos o que está para vir. A menos que vos arrependais, todos vós perecereis igualmente. Quer seja através de um tirano, ou de uma queda acidental de uma torre, a morte ou a salvação vai chegar a toda a gente. Mas o simples facto de estarmos aqui hoje é uma evidência da graça de Deus para conosco. E terminamos com aquela parábola que foi lida. Versículo 6, aquele homem que tinha uma figueira infrutífera, já não produzia há 3 anos, e ele queria cortá-la, o dono, mas o jardineiro no versículo 8 interveio e disse: por favor, só mais um ano, só mais um ano. Nós vamos trabalhar as raízes, nós vamos fertilizá-la, se der fruto, ótimo, se não der, nós vamos cortar. E naquela época era comum nas vinhas também plantar figueiras. Esta parábola é proferida contra Israel. Sabem quem é a figueira? É o povo. É o povo. Deus plantou-os ali. Por 3 anos Jesus trabalhou com eles para buscar e salvar o perdido. Mas o tempo estava a esgotar-se rapidamente. Jesus era paciente, ele suportou a incredulidade, a hostilidade, a rejeição, porque ele não queria que ninguém se perdesse, mas que retornassem a Deus e fossem salvos. E é por isso que hoje Deus continua com a mesma perspectiva. Só mais um ano. Só mais um ano. É por isso que Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Mas a hora está a chegar. Cada desgraça é um anúncio que nos deveria fazer despertar.
Arrependam-se, convertam-se, mudem de caminho, o fim vai chegar para todos. A súplica de Jesus, só mais um ano, é na verdade a única razão pelo qual ainda hoje estamos vivos. Este é um episódio que fala sobre a graça. Só mais um ano é a única razão pelo qual ainda hoje estamos vivos. E ainda hoje assistimos aos noticiários. E não somos nós os assuntos dessas notícias trágicas. É por isso que nos referimos a este tempo como o tempo da graça. Jesus comprou esse tempo na cruz para que possamos ser salvos da destruição que virá. E Jesus termina falando sobre esta figueira que tem que dar frutos. Mas nós sozinhos não conseguimos dar frutos. Ele diz em João 15:5, se vocês não permanecerem em mim e eu em vós, não há possibilidade de dar frutos. Na verdade, há um desafio para colocar fertilizante. O fertilizante é Jesus. Ele quer viver connosco, Ele pode fertilizar os nossos corações. Estes frutos, será que estão presentes na nossa vida, emitidos em Gálatas 5? Amor, alegria, paz, paciência, temperança, benignidade. Deus está a assistir ao noticiário da nossa vida. Será que Ele está satisfeito com aquilo que vê? Não é tarde. Graças a Deus que não é tarde. E graças a Deus que às vezes o Senhor sacode-nos, porque nós precisamos de ser sacudidos, porque o que está em causa é o nosso futuro eterno. Mais do que procurar uma solução para causas e fundamentos que não conseguimos explicar, é não considerarmos com seriedade a nossa vida eterna. E a vida eterna é construída no presente, o futuro é construído no presente, são as escolhas que realizamos hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçam o vosso coração. Hoje é um ótimo dia para continuarmos ao lado de Jesus. Hoje é um ótimo dia para continuarmos a entregar o nosso coração a Ele e para nos arrependermos. Se o fizermos, o Senhor não nos vai defraudar. Ele vai estar ao nosso lado e vai nos ajudar a preparar-se para o nosso último suspiro ou para finalmente um dia vivermos com Ele, porque Ele vai interromper finalmente o caos e vai estabelecer a ordem divina e a ordem espiritual. Não estamos sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias, até ao vosso último suspiro ou até à consumação dos séculos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.